Olá! No programa de hoje vamos conferir um projeto do Zoológico de Belo Horizonte para conscientização e preservação da anta e também uma pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG para estudar os mecanismos da visão utilizando corujas. Aproveite também para conhecer um pouco mais sobre a ave no Você Sabia desta edição. O De Olho nos Bichos começa agora! É do senso comum atribuir burrice à anta, mas um projeto do Zoológico de Belo Horizonte quer desmistificar essa relação e ainda realizar um trabalho de conscientização ambiental voltada para o público infantil. Quem é que nunca chamou ou foi chamado de anta? Eu levo mais pela brincadeira, né? Quando é entre amigos, eu levo muito na brincadeira. Agora, quando é uma pessoa desconhecida, já incomoda um pouco, né? Já chamou alguém de anta? Eu? Já, várias vezes. E por que você chamou alguém de anta? O que a pessoa fez? É uma palavra de senso comum que relacionada a burrice, idiotice, coisa do tipo. Isso, nunca parei de pensar a respeito da correlação com o animal mesmo. A associação da anta com a falta de inteligência vem da época dos antigos caçadores. Ela faz sempre o mesmo caminho, da mata fechada até os rios, onde bebem água. Por isso, os caçadores punham armadilhas, onde encontravam pegadas. E cedo ou tarde, o animal caía na armadilha. Daí a origem do apelido. Mas o que pouca gente sabe é que a fama é algo injusto, pois o animal é extremamente inteligente. Ela é apenas determinada. Se ela tem um caminho a seguir, ela vai em frente. Mas ela não é um animal que deixa de fazer alguma coisa por falta de inteligência. É uma memória muito boa, é uma das provas de que ela é um animal inteligente, muito inteligente. Ela interage, ela é capaz de reconhecer um tratador e vocalizar para esse tratador. Ela é capaz de ensinar o filhote a selecionar o alimento quando ela está na floresta. Aqui mesmo, o filhotinho começou agora a alimentar e folhas, frutos, quando ele vai para um alimento que é mais duro, a gente percebe que ela vai empurrando ele para frente, para folhas que são mais macias, para banana que é mais macia. Então é um animal muito inteligente, né? Aqui em Belo Horizonte, para quem tiver a curiosidade de conhecer um animal, basta vir ao zoológico da cidade e ver de perto essa beleza da nossa fauna. O Zoológico de Belo Horizonte faz parte de uma campanha nacional de conscientização ambiental e preservação dos animais da fauna brasileira. O primeiro a ser abordado por aqui foi a anta. Crianças se reuniram para aprender um pouco sobre o animal. É uma campanha nacional, ela é promovida pela Sociedade de Zoológicos do Brasil. E então está acontecendo, a partir agora de outubro, vai acontecer em todos os zoológicos brasileiros. E o objetivo é trabalhar a conservação das espécies ameaçadas de extinção, as espécies brasileiras, e no caso a gente começou com esse animal, é um animal que é estudado há muitos anos, há muito tempo, tem várias atividades, pesquisas sobre esse animal, mas ele é pouco conhecido, porque as crianças que vêm ao zoológico, às vezes não têm muito conhecimento dos animais do nosso país. E a anta, ela tem uma fama negativa, de que é um animal pouco inteligente, às vezes as pessoas colocam apelido um no outro, você é uma anta e tal. Então a gente começou, escolheu agora o mês de outubro, o mês das crianças, para poder conversar com elas sobre a importância ecológica desse animal. Projetos como este têm o intuito de conscientizar as crianças para a importância desses animais. Um animal inteligente e importante, porque esse animal, como ele se alimenta de frutas, à medida que ele ingere essa fruta, a semente passa pelo trato intestinal e cai no chão, as suas fezes caem no chão e ali vão espalhando as sementes. Então, ela, na verdade, ela tem um título que é de jardineira da floresta, porque ela vai conseguindo replantar, porque ela dissemina as sementes pela floresta. E como as nossas florestas estão muito degradadas, e aí a gente está perdendo também o habitat desses animais. Então elas estão conseguindo perceber isso, a importância da gente conservar esses animais e conservar o nosso ambiente. Francisco participou do projeto e ficou surpreso em conhecer a anta. Ele garante que tinha uma imagem diferente do que o animal realmente é. Que é muito diferente do que eu pensava da anta. Eu pensava que era um animal pequeno, que vivia em lugares diferentes, onde tinha pouca população. E eu nunca tinha visto uma anta tão de perto, assim que nem eu vi hoje.
Misteriosas, de olhar atento, hábitos noturnos e, segundo a mitologia grega, é o símbolo da sabedoria. As corujas são animais muito admirados em todo o mundo. No Você Sabia de hoje, descubra de onde vem o termo pai coruja e curiosidades sobre a reprodução da ave. O período de reprodução das corujas depende da espécie. A prole é de cerca de 5 ovos por gestação. Depois da eclosão, o macho cuida dos filhotes por 2 meses, até que eles aprendam a se defender. A maioria das espécies faz seus ninhos em árvores, mas algumas corujas, conhecidas como buraqueiras, escolhem áreas de relvas baixas junto às árvores. Elas cavam no chão verticalmente e depois prosseguem horizontalmente até o ponto definido, para deixar o ninho livre de predadores. O macho fica de sentinela na árvore, protegendo o ninho, principalmente durante o dia. Na presença de um possível invasor, os filhotes podem imitar sons de serpente para fazer com que o agressor desista do ataque. As propriedades da visão despertam o interesse de muitos estudiosos e são assunto de diversas pesquisas. Um exemplo disso é o trabalho do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB, que investiga a visão das corujas em estudos de percepção. As aves, em geral, possuem um sistema de visão bastante desenvolvido. Tal habilidade é requisito básico para a alimentação destes animais, já que fazem com que elas localizem suas presas a longas distâncias. E uma pesquisa do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG utiliza corujas licenciadas pelo IBAMA como modelo para entender alguns mecanismos neuronais da percepção visual. Conhecer melhor o funcionamento do cérebro que permite a função visual, que permite ver e a partir da percepção visual construir modelos sobre o mundo e realizar tarefas no dia a dia. Primeiro, a coruja é uma ave e como qualquer ave tem uma visão excelente, até mesmo uma visão que em alguns aspectos pode superar a visão humana. Em segundo plano, a coruja tem um ponto de singularidade na evolução de aves por ter uma visão bastante binocular, os olhos são frontalizados, que lhe permite de extrair a terceira dimensão a partir da disparidade das imagens entre os dois olhos. Aqui, neste laboratório, é onde é feito o registro das respostas neuronais aos estímulos visuais. As corujas são postas em uma cabine. Alguns eletrodos são implantados no crânio do animal sem que ele sofra, e através de um monitor a visão é estimulada. Basicamente o que nós fazemos é inserir um eletrodo muito fininho no cérebro da coruja e captar os potenciais de ação, que são as respostas das células dos neurônios individuais isolados a estímulos visuais. Na verdade, cada vez que você escuta esse pec-pec, quando aumenta o número, quer dizer que ele está respondendo ao estímulo. Tá? Nesse caso, nós temos um estímulo dentro da cabine e toda vez que esse estímulo é apresentado no campo receptor do neurônio, ele aumenta a sua atividade. Mas não só aumenta, dependendo do estímulo, você pode ter uma diminuição da atividade também. Você não vai observar sempre um aumento. A pesquisa no laboratório é uma interface entre ciências biológicas e engenharia. Marco Aurélio é doutorando em engenharia biomédica e estuda a influência do sistema motor da coruja no sistema visual. Aqui no Laboratório de Neurodinâmica, nós estudamos a influência do sistema motor no sistema visual. No caso, como que as células, os neurônios do cérebro da coruja vão sentir talvez uma modulação em relação ao movimento que ela está fazendo. Para isso, nós utilizamos um sistema eletromagnético de rastreamento espacial que me devolve dados de posição e de orientação no espaço. A partir desses dados, eu consigo fazer um estimador de velocidade e eu extraio sacadas, os dados de uma sacada, que seria a amplitude, pico de velocidade. Um dos objetivos, utilizando esses dados de sacada, é montar um modelo cinemático, utilizando modelagem robótica, da cabeça e do pescoço dessa coruja, a fim de que a gente possa depois fazer uma relação entre o que aquele movimento em determinados músculos surtiu de efeito nos neurônios que nós encontramos aqui no VUST dela.
Existem vários movimentos que nós fazemos com os olhos para poder perceber o mundo, né? Para poder ler, fazer uma leitura de mundo. Um deles é a sacada visual. A sacada é um movimento de uma velocidade muito alta e que ela tem um comportamento que é padronizado, assim, ela tem o que eles chamam de um main sequence, né? Uma sequência principal que você consegue categorizar ela. Dentre essas sacadas, a coruja, ela efetua também sacadas, só que a sacada dela, em vez de ser ocular, é uma sacada de cabeça. Esses aqui são dados reais da cabeça dela mexendo quando ela estava fazendo uma leitura aqui do que a gente estava apresentando para ela no laboratório. E a partir dessas sacadas individuais, a gente consegue extrair algo como essa sacada aqui, que eu consigo tirar parâmetros dela, como a amplitude dela, a duração dela, o pico de velocidade dela, e a partir desses dados a gente quer estudar se o movimento que ela faz com a cabeça é semelhante com o movimento que a gente faz com os olhos. E no futuro a gente gostaria de gerar um modelo, que é um modelo de pescoço e cabeça da coruja, onde eu consigo verificar qual que é a contribuição de cada músculo do pescoço dela nesse movimento que ela fez para poder fazer a leitura do ambiente. O professor Jerome, que é responsável pelo laboratório, garante que, em termos de aplicação, as pesquisas ainda são muito básicas, mas que, em longo prazo, é possível obter resultados satisfatórios para tratamento em humanos. Bom, em termos de aplicações diretas, eu diria que isso é uma pesquisa bastante básica, mas que a longo prazo pode permitir certas aplicações a partir nós estamos estudando os mecanismos num animal que tem uma eficiência enorme para realizar tarefas na base da visão. E esses mecanismos, esse entendimento que pode servir para construir agentes artificiais ou máquinas artificiais baseadas nesses mesmos princípios. É uma ideia de engenharia bioinspirada, né? Para incluir certos mecanismos que nós encontramos e entendemos cada vez mais na coruja e transportar isso por um sistema artificial autônomo. Nosso programa chegou ao fim. Todas as novidades estão nas páginas das redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!